João 14. Vamos ler. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos nessa série maravilhosa do Evangelho segundo escreveu São João. Nós vamos até o final. E eu vou dizer uma coisa para vocês que impressiona. Eu estou há 36 anos na igreja, desde que eu nasci. Vim de uma outra época, de uma outra geração. Hoje a gente sai aqui na rua, é capaz de ter mais carro do que crente aqui na rua. Quando eu era pequeno, quando eu me criei, e tem alguns que se criaram comigo aqui também na igreja na mesma época, Israel, por exemplo, está com 20 quantos anos, Israel? Se criaram comigo? Estou brincando. A gente chegava na igreja, a igreja estava lotada e tinha um carro na rua e uma bicicleta. Eu lembro que meu pai, para atender as igrejas, ele tinha uma bicicleta barra circular. Eu lembro quando minha mãe ganhou o meu irmão, eu tinha 5 anos. Quando eu fiz 6 anos, meu pai assumiu a congregação da Piratini, perto de onde mora o Jefferson, na esquina da casa dele. E a gente ia atender a igreja, meu pai com a barra circular, minha mãe sentada de lado com o filho no colo e eu com uma crozinha verde, indo lá atender a igreja junto com ele. Então, só que o que me chama a atenção é que de todo esse tempo, todo esse tempo vivido, tanto culto, tanta pregação, tanta leitura da palavra, tanta coisa vivida, tanta experiência vivida. E quando a gente abre a palavra para ler, depois de ter lido o Evangelho de João 1 milhão de vezes, abre para ler ele de novo, e ele traz uma coisa que parece que é água para o sedento. É o poder da palavra de Deus, a palavra, sem invenção, a palavra sem conto de fadas, a palavra real, sem história. Ela é tão poderosa, ela é tão salvadora. E quando eu li o 14, a gente está chegamos no 14, no início Jesus fala para os discípulos: não se turbe o vosso coração. E a gente, conforme vai se tornando mais religioso, e vai um aviso para você: cuidado, porque o tempo de igreja tem a tendência de te fazer religioso. É uma tendência normal de tudo. Nós temos a tendência de quanto mais culto, mais igreja, mais nos tornarmos religioso. Para você não se tornar religioso, você precisa deixar fluir de você o que Deus entrega para você. É o segredo de não se tornar um religioso. Porque o religioso é morto, o religioso não tem fruto. O religioso conhece Bíblia, o religioso conhece os costumes, o religioso sabe fazer culto, mas ele não tem frutos. Você não vê da vida de um religioso alguém se salvar através da vida dele. Você não vê ele com vontade de anunciar o Evangelho. Ele se torna alguém que só recebe, mas não entrega nada. Só recebe, mas não dá nada. Recebe palavra, mas não libera a palavra para ninguém. Recebe bênção no culto, mas não entrega essa bênção para ninguém. E esse é o sintoma do mar morto. O mar é morto porque não deságua. E tudo que não deságua apodrece, não tem fruto, não tem vida. Morre. O segredo de nós não nos tornarmos religiosos é deixar sair de nós alguma coisa. Deixa sair, deixa fluir aquilo que a gente recebe quando isso acontecer. A gente não vai morrer. Mas a verdade é que quando a gente começa a ter muita experiência com Bíblia, muita coisa, muito tempo, a gente vai esquecendo que a Bíblia, a palavra de Deus, fala de pessoas. Quem está ali para contar a história, quem está ali para nos entregar um evento, é um ser humano.
É uma pessoa que passou por aquilo, não é uma figura, não é uma figura ilusória, não é um personagem que a gente sabe muito bem que ele não sente nada do que aquilo que ele está vivendo. É pessoa, é ser humano. E os discípulos estão vindo de uma frase de Jesus, porque ele está caminhando com os discípulos. Já são os últimos dias dele, ele está andando com os discípulos, já enxergando o seu fim. Ele começa a dar insights para os discípulos, dizendo: olha, eu vou para algum lugar que vocês não podem ir comigo, eu vou morrer. E ele começa a dizer essas coisas, já dando a entender o que ia acontecer com ele. Ele diz, no próprio final do capítulo 14, ele diz: bom, gente, vamos embora, que está vindo aí ele para me levar, eu não tenho parte com ele, eu só vou me deixar ser levado por obediência ao Pai. Falando do diabo chegando para levar ele para a morte. Entende? O adversário na vida de Judas. Ele está enxergando isso tudo num caminho. Ele está seguindo, caminhando com os discípulos, contando para os discípulos, depois de 3 anos e meio de uma convivência intensa. Intensa. Eu não sei se você consegue imaginar isso. Eu agora no culto das 6 tive a bênção de ter comigo aqui um colega meu de quartel, que entrou comigo em 2004, no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, Regimento Osório, Cavalaria, glória a Deus. Amém, gente? Ele entrou comigo lá em 2004, Bruno da Luz Cholete. E a gente teve convivência mesmo, foram 3 meses que eu convivi com o Bruno e com mais 27 pessoas do pelotão. Mas se a gente se reunir agora, a gente lembra das sensações que a gente sentia. A gente lembra do sofrimento do período básico, do campo. A gente lembra de detalhes das pistas. Porque a gente olha para as fotos e mesmo passados muitos anos, eu não sei, 2004, 2014, quase 20 anos passados, 17 anos passados disso, a gente lembra do nome, dos detalhes, do sobrenome. A gente bota o olho no camarada e a gente sabe o sobrenome dele. Fulano, Bruno Barreto, fulano, sabe, a gente sabe o nome deles. Por quê? Porque foi intenso, 3 meses intenso, marcante, profundo. Os discípulos não tiveram 3 meses de convivência com Jesus, foram 3 anos e meio, dormindo no mesmo lugar, vendo os milagres junto, passando fome junto, necessidade junto, vendo bênçãos juntos. E diferente do quartel, que a gente tem um líder geralmente antipático, Jesus não era isso. Jesus era um líder amado. Era um líder que os próprios discípulos, quando Pedro disse: Senhor, para onde a gente vai? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus era aquele líder que todo mundo amava, que dava comida para todos. Jesus era o tudo deles. Eles abandonaram tudo para andar com Jesus. 3 anos e meio depois, Jesus fala para eles e vem com essa frase no final do capítulo 13, dizendo: gente, eu vou embora. E para onde eu vou, vocês não podem ir comigo. Vocês conseguem entender o que significa isso para uma pessoa? Eles ficaram em desespero. É assim que eles estão. Nesse momento, enquanto eu estou contando aqui, esse momento da história, os discípulos estão aterrorizados. O que a gente faz? Para onde a gente vai? E aí Jesus não mostra, a palavra não mostra essa reclamação, a palavra não mostra essa indagação insistente de alguém dizendo: não, mas só um pouquinho, não é, espera um pouquinho, como é que tu vai? Para onde tu vai? Como assim? E o que a gente faz daí agora? Se tu vai embora, se tu é o guia, tu é o líder. A palavra não conta exatamente os detalhes disso, mas quando vira para o 14, Jesus está dizendo para ele: não fiquem perturbados. Não se perturbem. Na casa de meu pai, ele diz, há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar quando eu for e vos preparar lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus sabia de tudo. Ele sabia que eles não só sofreriam a ausência dele, mas eles veriam ele morrer. E a morte é o fim de tudo, a morte é o final da esperança.
A morte é quando a gente entrega os pontos, quando a gente está orando por alguém, por exemplo, que está doente, e esse alguém morre, a gente entrega os pontos, é o final de tudo. Jesus sabia já, que eles iam ver Jesus naquele lugar, e que eles teriam um sentimento de fim de carreira, de fim de estrada, de acabou, não tenho o que fazer. E aí Jesus crava neles um sentimento que parece que abandonou a gente, mas nós vamos retomar ele hoje aqui, que é o sentimento de entender que não é aqui o nosso objetivo, não é aqui. Aqui não é o fim. Não é o fim aqui. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Mal sabia ele, preste atenção, mal sabia não, ele sabia, né? Que os discípulos, todos eles, passariam por sofrimentos até a sua morte. Uns crucificados de cabeça para baixo. O único que ficou vivo e morreu da sua velhice foi João, mas morreu preso na ilha de Pátimos. Quando ele fala para os discípulos, por exemplo, e ele reúne, olha, o diabo pediu para cirandar com vocês. E ele olha para Pedro e diz, mas eu orei por ti, Pedro, porque Pedro era o mais frágil, era de um caráter mais duvidoso. Outro dia eu prego sobre isso, é linda a história de Pedro, mas ele olha para Pedro e diz, eu orei por ti, mas ele diz antes que o diabo tinha pedido para cirandar com eles, e a grande verdade é que Jesus não impediu que o diabo fizesse isso. Porque eles foram cirandados, eles sofreram muito. E aí o que prende uma pessoa no Senhor estando sofrendo? Somente essa esperança que Ele deixou para eles. Não se perturbem o coração quando vocês estiverem sofrendo. Na casa lá do meu pai tem muitas moradas. E eu estou indo preparar lugar para vocês. Para que onde eu estiver, vocês também estejam lá. Quando vocês olharem para mim sofrendo, não se perturbem, eu estou indo preparar lugar. Essa é a passagem para chegar lá. Então fiquem tranquilos. Quando eu estiver sofrendo, fiquem em paz, porque eu vou para lá. E eu vou preparar o lugar para vocês, porque quando vocês passarem pelo que eu estou passando, vocês saibam que eu estou do outro lado esperando vocês. Aleluia. Sabe que Jesus não precisava disso. Ele poderia, porque a relação com Jesus precisa ser estritamente uma relação de confiança. É isso que Ele quer da gente. Apenas o não se turbe o vosso coração poderia ser o suficiente para quem confiava. Para quem tivesse experiência o suficiente para confiar nessa palavra dele. É esse relacionamento que ele pede da gente, por exemplo, de um filho em relação a um pai. Quando um filho chega na ponta de um precipício, o pai está lá embaixo, e o pai diz assim, vai, solta, joga. E o filho não pensa duas vezes, filho, ele se joga numa certeza absoluta de que o pai vai segurá-lo. Ele não pensa duas vezes, ele se joga. Quando a gente encontra alguém em quem a gente confia, em qualquer área da nossa vida em que nós temos dúvidas, um advogado, por exemplo, quando a gente vai para um advogado, a gente confia tanto no advogado, que a gente passa uma procuração para ele do nosso nome, para ele fazer as coisas por nós. Porque a gente confia que ele sabe coisas que nós não sabemos, então nós depositamos nele a confiança que Jesus pede de nós é essa confiança de quando ele disser assim, não se turbe o vosso coração, e o efeito seja um efeito analgésico na nossa dor, sabe? Aí você está sofrendo, quem não sofre hoje, nos dias de hoje, e em todo o tempo, quem não sofre? Aí você está sofrendo, e Jesus vem dizer assim, não se turbe o teu coração, e aquilo acalma, tá bom. É mais ou menos a sensação. Alguém já ficou endividado aqui, sim ou não? Alguém já passou um aperto aqui? Meu Deus, tem misericórdia. Ô Brasil, ajuda nós. Você está lá com uma dívida de, sei lá, 30 mil. Você acha que é pouco 30 mil, gente? Ei, tem gente que deve muito mais. 30 mil. E aí, irmão, dependendo de quem é o cobrador, nem sono tem mais. Nem dormir dorme mais. Tem misericórdia, Senhor. Eu ia contar um negócio aqui, não vou contar não.
Um colega meu de trabalho um dia estava devendo muito dinheiro. Ele chegou, olhou para mim assim e falou assim: tenho R$ 200 no bolso. Estou devendo 10 mil. Não paga a minha conta. Vou fazer um churrasco. Que eu lembrei, desculpa aí. Uma dívida de 30 mil. Não tem como pagar. E aí você encontra alguém no meio do seu caminho. Algum parente, amigo, familiares, assim. Tá passando aperto, né? Fiquei sabendo. Então eu tô. Vou pagar a tua dívida. Qual é a sensação que dá? Não vou te cobrar nada. Vou pagar a tua dívida. Qual é a sensação que dá? De alívio. Tu viu o dinheiro, não? Não viu, né? Mas sabe que ele tem muito. Não é? Só de saber e ter certeza que ele tem muito. Quando ele libera essa palavra, a palavra te acalma. Você sabe que poder tem o Senhor Jesus, sim ou não? Você realmente sabe que poder ele tem? Você tem certeza do poder que ele tem? Absoluta? Você sabe que ele já foi preparar lugar para você? Então, se você está passando por um aperto, ele veio aqui hoje dizer para você: não se turbe o vosso coração. O que você faz com essa palavra? Aleluia. Agora você que decide, a palavra foi liberada. Vai depender do seu conceito de quem ele é e que poder ele tem. Se você sabe quem ele é e o poder que ele tem, essa palavra é suficiente para você dizer assim: então tá bom. Então tá bom, vai dar tudo certo. Glória a Deus, gente. Isso deveria ser o suficiente, mas para os discípulos não foi o suficiente, então ele aumentou a carga de informação. Ele começou a dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês que eu vou preparar lugar. Ele insistiu, ele queria que eles se acalmassem. Mas eles não conseguiam se acalmar. O coração deles ainda estava ansioso. Ao ponto de Tomé dizer para ele: Senhor, mas se a gente não sabe para onde tu vai, como é que a gente vai saber o caminho? Pelo menos diz para onde tu vai. Vai para Cesareia? Vai para Éfeso? Para onde tu vai? Para a gente saber que caminho ir, para onde tu vai. E ele diz assim: eu sou o caminho. Ele dá uma bagunçada na cabeça das pessoas. Como ele fez com a mulher que estava no poço, a mulher adúltera. Ele pede água para ela e aí ela diz... E ela tem aquele diálogo com ele sobre a água física. E ele fala assim: mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu pediria água. Ela não entendeu coisa nenhuma. Ela só vai entender quando ele fala para ela: tu já teve 5 maridos e o que tem não é teu. E ela vê que ela é profeta e a fonte nasce dentro do coração dela. Esse diálogo que Jesus tem que a gente não consegue entender. Esse diálogo que eu estou dizendo, tendo aqui com você, que eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu estou dizendo para você que, independente da dificuldade, Ele está dizendo para você: não se turbe o teu coração. Esse diálogo que a gente não entende. Ele está tendo esse diálogo com os discípulos, e ele está dizendo, e eles estão: tá, mas me dá uma coisa material para eu me agarrar, um caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. A verdade é que o caminho não existia. O caminho não existia, não existia esse caminho. O caminho que as pessoas conheciam para o que Jesus está dizendo é o caminho do véu, onde eles tinham que ir pagar um sacrifício para ser oferecido do outro lado do véu. Jesus está dizendo que Ele é o caminho e Ele logo, logo estaria inaugurando esse caminho na cruz do Calvário. E na cruz Ele inaugura o caminho, e depois da cruz Ele se torna o caminho. E todos que querem chegar até Deus hoje podem chegar, porque Ele está lá. Ele está lá ao lado de Deus, e Ele deixou o caminho aberto, que é Ele mesmo. Mas eles não conseguem entender ainda, eles estão ainda com uma dificuldade. Tomé não entendeu nada disso. A gente acha que ele entendeu, né? Tomé não entendeu. Ainda não entendeu. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. No 6, no 8, o Filipe diz: Senhor, então tá bom. Tá bom. A gente vai até se acalmar.
Mas mostra o Pai então. Mostra o Pai que eu me acalmo. Essa palavra tua aí de caminho, eu sou o caminho, isso não acalmou nada. Tu está dizendo que vai embora, que tu mesmo que vai embora é o caminho. Eu não estou entendendo coisa nenhuma, então me mostra o Pai, que daí eu me acalmo. Aí Jesus disse, mas quem me vê a mim vê o Pai. Aí bagunçou mais ainda. Eles não estão entendendo nada, mas eles vão entender daqui a pouquinho. Mostra o Pai, para que a gente fique calmo. E Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai. E Jesus fica revoltado ainda com Filipe, dizendo, como que tu pode, está ali, como que tu pode no 9, como que tu pode não saber, como tu pode dizer, mostra-nos o Pai. O 10, não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Jesus vai dizer depois, no versículo próximo, se vocês não acreditam nessas palavras, pelo menos acreditem nas obras que eu faço, porque as obras que eu faço são as obras de Deus. Meu sogro chegou na igreja. Coisa boa, te ter aqui, Jarinho. Tá uma bênção. Tá uma bênção, Jarinho é uma bênção. Então, como? Se vocês não acreditam no que eu estou dizendo, se vocês não estão entendendo nada do que eu estou dizendo, pelo menos acreditem nas obras que eu faço, porque as obras que eu faço são as mesmas obras que Deus fez. Deus ressuscitou mortos através dos profetas, está lá na lei, nos profetas, abriu o mar, e vocês não veem essas coisas na minha vida, então pelo menos acreditem que eu, o Pai está em mim, acreditem pelas obras que vocês estão vendo que eu faço. É isso que Jesus está insistindo com eles, tentando descortinar para eles uma coisa que para eles é fechada e eles não conseguem entender. Jesus diz, olha, eu estou aqui, o Pai está em mim, é Ele quem faz as obras. O 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele diz ainda que, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra aqui, Consolador, significa um companheiro. A palavra Consolador significa um chamado, um convocado a estar ao lado de alguém. Essa palavra Consolador significa isso. Uma pessoa que pleita a causa do outro com alguém, um intercessor, um conselheiro de defesa, um assistente legal, um advogado. Esse é o Consolador. Jesus está buscando de todas as formas deixar eles confortáveis e conscientes do que vai acontecer. Agora tem uma coisa interessante que ele fala. Ele diz que nós faremos as mesmas obras que ele. E aí tem um mistério. E esse mistério é o Evangelho. E eu quero abrir um parênteses aqui, para compartilhar com você o Evangelho. O Evangelho é que Deus criou seus filhos, Adão e Eva. E a palavra diz que todo virar do dia, ele estava lá tendo com eles a comunhão. Adão e Eva, Adão deu as costas para Deus, eles deram as costas para Deus, e 2 Coríntios, Paulo aos 2 Coríntios vai dizer que Deus resolveu reconciliar o homem consigo mesmo. Ele quis reconciliar o homem porque, escute uma coisa, aquele que está em uma menor condição que a sua, espiritual, emocional, ele nunca vai conseguir te pedir perdão. Nunca. Quem pede perdão é aquele que alcança uma condição, aquele que conserta. É aquele que está numa melhor condição espiritual, emocional, de estrada, de vida.
Geralmente quem tem mais tempo com Deus, esse é que consegue consertar. O homem nunca conseguiria se reconciliar com Deus. Deus sabia disso, que o homem não poderia se reconciliar com Ele, não tinha como. Então Ele decide reconciliar o homem com Ele. Ele resolve, essa é a missão de Deus. Esse é o nosso sentido. Quem não entende esse sentido, não entende a fé, não entende o Evangelho, não entende nada. Porque nós só existimos aqui para isso. Nós só estamos aqui por causa disso. Porque Deus resolveu reconciliar o homem consigo. Então o que Ele faz? Ele pega Jesus, envia Jesus à terra como homem. Há um texto lindo de Isaías que diz que se ouve a voz lá na eternidade, alguém dizendo, o Senhor dizendo, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E diz que uma voz soa na eternidade dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus veio como homem. E como homem, 100% homem, 100% Deus, esse Jesus é quem faz a reconciliação do homem com o Pai. E agora todos nós temos comunhão com o Pai através de Jesus. Só um pouquinho. Quando você ouve o Evangelho, ouve o que eu estou falando, e você começa a perceber que essa convivência aqui dos crentes, ela começa a te fazer um efeito em ti, ela começa a te mudar, ela começa a te dar vontade de ir para a igreja, te dá vontade de ler Bíblia, te dá vontade de orar. E aí você sabe que de manhã nessa igreja a gente ora todas as manhãs juntos. E aí você vai lá no WhatsApp, manda uma mensagem para mim. E a mensagem começa a chegar para você também de oração. Então você que nunca orou na sua vida, daqui a um pouco começa a orar de manhã. Entende? Você começa a ter comunhão com Deus e daqui a um pouco a palavra deixa de ser aquela coisa de amuleto, sabe? A Bíblia deixa de ser aquela coisa que tu lê só para pegar e trazer uma bênção para a tua vida, deixa de ser isso, começa a ser relacionamento. Então um belo dia nessa trajetória de conhecer o Senhor, tu abre a Bíblia e quando tu lê o texto fala contigo. Tu diz, o que está falando comigo? O que está acontecendo? E a palavra deixa de ser um livro e passa a ser a boca de Deus. E a gente começa a gostar daquilo e aquilo alimenta a gente e a gente fala com Deus e a palavra fala com a gente fala com Deus. E a palavra fala com a gente e a coisa começa a ter um relacionamento, a vida de Deus começa a passar pela nossa vida e a gente começa a ter esse relacionamento com Deus. E a gente daqui a um pouco vê passarinho cantando e Deus dando direção e é carro escrito um texto no carro, e para todo mundo seria coincidência, mas para ti é a boca de Deus. E você começa, alguém passa por ti e te diz uma palavra, e tu acha que, antes tu achava que não era nada, agora começa a soar como alguma coisa de Deus, e você começa a perceber que está acontecendo um relacionamento. Quando esse relacionamento começa a acontecer, é porque agora você faz parte da missão de Deus. Você agora está reconciliado com Cristo, com Deus. E agora você começa a fazer parte da missão de Deus. O Deus que está em missão, reconciliando o homem consigo através de Jesus, o seu Filho, Ele leva o seu Filho ao céu e manda o Espírito Santo, o outro Consolador, e pelo poder do Espírito Santo, Ele começa a morar dentro da gente e viver com a gente. Então nós não estamos sozinhos, nós que cremos no Senhor não estamos sozinhos. Em nós, dentro de nós, existe alguém chamado Espírito Santo que está em nós e com a gente. Está aqui, Jesus diz isso. Jesus diz isso, está lá no 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse Espírito, o 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. O 23.
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Você entendeu o que eu li? Eu vou explicar para você, isso aqui é muito profundo. É mais uma condicionante, é lógico, a palavra é cheia de condicionante. A gente que deixa a vida levar, não pode, tem que entender. A palavra é cheia de condicionante, vocês estão entendendo? Ele diz assim, aqueles que cumprem, aqueles que buscam os meus mandamentos, buscam cumprir os meus mandamentos, são esses que me amam. Esses eu tenho parte com eles, esses entenderam. E eles me amam, e por eles me amarem, o Pai os ama também. O Pai os ama também. E Jesus diz, e eu também os amo, e eu me revelo para eles, eu me mostro para eles. Nesse relacionamento com Deus, a gente vai experimentando essa conexão de amor mútuo. A gente entrega amor para Deus, e Deus devolve amor pela gente, e Jesus se revela para a gente. Mas escute, esse amor se revela no buscar conhecer as coisas de Deus. E quando isso acontece, a gente faz parte do plano, do propósito. Qual é o plano e qual é o propósito? Quem é o chefe da missão? É Deus. O plano é dele, o propósito é dele. Tudo, escute, tudo gira em torno disso. Tudo da nossa vida no mundo, nós que somos de Deus, tudo na nossa vida gira em torno da missão de Deus. Só o que nós temos é a missão de Deus, é só isso, o resto é balela, o resto é conversa fiada, o resto é encheção de murcilha, entendeu? Por isso que eu luto para essa igreja não virar um clube, e não vai virar um clube, porque não é isso, não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para montar um clube gospel, não chamou para isso, não, Ele nos chamou para uma missão, e a missão é de Deus. E qual é essa missão? Reconciliar os homens com Ele. E Ele, quando enviou Jesus para essa missão, é assim, foi assim. Vai lá, meu filho, reconcilia esse povo comigo. E Jesus vem, aleluia, humilde, simples, nascido numa manjedoura. A palavra fala sem parecer nem formosura, mas ele era cheio de poder. E a palavra que a gente leu diz, e que poder é esse? O poder de Deus. Vocês têm que entender, é o que ele diz, vocês têm que perceber que o Pai me enviou. Porque as obras que eu faço, é as mesmas que Ele fez, é o poder dEle que habita em mim para a missão. Aí ele diz assim, vocês vão fazer obras maiores que a minha. E quando é que nós fazemos as obras maiores que a que Ele fez? Quando nós entendemos o que eu estou pregando aqui. Nós entendemos que estamos em missão. Então, quando a gente está resolvido, eu estou resolvido, gente. Deixa eu falar um negócio para vocês, eu não vou para o inferno. Eu não vou. Eu tenho, sei lá quantos anos de vida ainda, talvez uns 50 anos, talvez eu morra com 86 anos, mas eu não vou para o inferno. Porque eu já fui agarrado por Ele. Eu não consigo largar Ele nunca mais na minha vida. Nada me afasta. Quem pode me afastar do amor de Deus? Nada. Eu estou resolvido. Agora a minha vida é o quê? É entrar na missão do Pai. Então eu que estou resolvido, nós que estamos resolvidos, já cremos no Senhor. Já fomos alcançados pela graça dEle. Por mais burrada que você faça, por mais cabeçudo que você seja, você não consegue ficar longe de Deus. Por mais cabeçudo que você seja, por mais pecado que esteja agarrado, viciado no teu corpo, tu não consegue ficar longe do Senhor. Você pode ficar 1, 2, 3, 4, 10 anos, um belo dia, um hino toca em qualquer rádio de um carro que passa e tu começa a chorar, que te lembra que tu não é do mundo, tu é dele. Porque nós somos, ele nos comprou com um alto preço, não tem como, nós já estamos resolvidos. A gente só não entende que está resolvido. Agora a missão é o quê? Agora, para que a gente vive agora, se a gente está resolvido? Se vamos ter dinheiro, se não vamos ter, e se Deus que sabe, a gente vai trabalhar, é lógico, vai estudar, é lógico, mas se vai ter ou se não vai ter, Ele que sabe.
Se a gente vai ter um filho, 2 filhos, vai ter isso ou não vai ter isso, é Ele que sabe. A gente, em relação à vida, está resolvido. Agora é a missão. Aí quando a gente entende a missão e começa a ler a palavra e começa a querer cumprir os mandamentos dEle, e isso mostra amor por Ele, porque quem ama faz isso, a gente entra para a missão. E quando a gente entra para a missão, meu irmão, a missão é de quem? A missão é de quem? A missão é dEle. As armas também são dele. Então quem entra na fileira da missão, ele diz, vem cá. Entendeu? Entendeu? Entendi. Agora eu entendi. Vamos para a missão? Vamos. Então toma aqui, ó. Toma aqui. Aí daqui a um pouco acontece o que está acontecendo aqui. Quem entendeu a missão começa a fazer isso. Ele chega numa casa aleatória, do nada. E as pessoas não conhecem o Senhor. Daqui a um pouco dá um estalo nele. Opa! Eu senti uma coisa aqui. Já viu aquele louvor? Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Já viu isso? Aí sente aquela coisa, Deus está aqui. Em missão. Deus quer salvar essa gente. Deus quer salvar esse meu primo, meu amigo. Deus quer salvar, ele quer resgatar esse também. Aí ele diz, posso orar por ti? Posso. Aí tu ora. Aí quando tu ora por essa pessoa, né? A oração, a boca é tua. A palavra é tua, as mãos são tuas, mas o poder é dele, glória a Deus. Por quê? Porque quem está interessado nele não é você, é ele, a missão é dele. Então ele te dá o poder para tu executar a missão. Então você começa a levantar morto no hospital, você começa a curar enfermo, você chega nos lugares onde o diabo tomou conta, e você faz uma oração e o diabo manifesta e você expulsa e ele vai embora. Entendeu ou não? Aí você chega numa casa fechada, sempre foi fechada para o evangelho. Sabe por quê? Que a casa sempre foi fechada para o evangelho e os crentes passaram por ali e nunca causou efeito, porque os crentes que passaram por ali não estavam em missão. Porque quem está em missão, meu irmão, não tem impossível. Onde ele chega, o Senhor chega junto com ele. Porque a missão é dele. Aleluia, a missão é dele. Então o poder, quando ele fala que nós faremos obras maiores, é lógico que nós faremos obras maiores. É o óbvio. Porque a missão é dele. Então ele decidiu, por exemplo, lá na casa do seu Alcione lá. O seu Alcione, o pai lá do Bernardo, né? O pai do Bernardo era afastado do Senhor há muito tempo, ele e a família. Eu fui lá visitar ele, a família dele. Aí estava ele, a esposa, um menino que não parava nunca, pelo amor de Deus. Entendeu? A Priscila, estava eu e a Priscila, meu Deus, é um furacão. Então, ele não parava nunca. É a coisa mais linda dele. E aí a gente começou, lógico, eu nunca fui lá. Aí conversa daqui, conversa lá, né? Fala do Inter. Não, do Inter não. Fala de outro time, fala do Grêmio e tal. Entendeu? Fala de alguma coisa, conversa vai, conversa vem, eu creio, daqui um pouco abre a porta e a gente, o milagre do Bernardo. E aí estava a família, os familiares junto ali. Entendeu? E eu vi que quando a gente entrou no assunto, eu senti que ele veio junto com nós. Ele e o Senhor, né? E ele veio junto assim. E eu percebi que os olhares começaram a ficar assim, ó, para nós. Eu digo, tá, agora é a hora. E vai o evangelho, prega daqui, fala daqui, já fala do milagre, e já não sei o quê, e já as cadeiras começam a chegar mais perto para ouvir melhor. Entendeu? Um sai, mas um fica até o final. Até a oração de ir embora ficou. E na oração, eu vi que a mão dele apertava forte a minha. Sabe por quê? O Jesus, o Deus da missão, estava lá através de nós, alcançando alguém. Porque antes de nós, ele usou outro alguém para alcançar alguém. E assim ele vai em missão. Aleluia, reconciliando os homens consigo. É isso. E tudo que foge disso não é verdade. É balela, tudo que foge disso é conto de carochinha, é brinquedo em playground de crente, aleluia, é reuniãozinha de gospel, que não ouve música, só ouve louvor, e fala das igrejas, é só isso, não é a reunião de quem está em missão, não é a reunião de quem é usado pelo Senhor, alguém que entendeu o propósito da missão. Aí, meu irmão, quando tu entender o propósito, e essa igreja vai entender o propósito,
Quando essa igreja entender o propósito, meu irmão, tu vai começar a entrar aqui pela porta com gente que ressuscitou, vai entrar com a mão agarrado na mão de gente que estava com casamento falido e foi restaurado o casamento. Você vai entrar pegando pela mão de gente que estava no último da depressão, já tinha passado por todo tipo de psicólogo, todo tipo de psiquiatra, uma caixa de remédio, e tu foi lá e disse assim: agora a depressão vai embora daqui. E no outro dia ele não tomou mais nada de remédio e ficou bem, porque é isso que o nosso Deus faz. Porque Ele disse que faria obras maiores através de nós. Mas Ele só faz através de quem entende a missão. E infelizmente muitos não entenderam, mas nós aqui estamos entendendo hoje. Amém? Deixa eu caminhar para o final aqui, senão a gente vai extrapolar o horário de novo, como no domingo passado. Tem misericórdia. Eu vou ler de novo o 21 ali, o 23. O 23. Se alguém me ama... Não, o 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Depois eu concluo. Eu quero dizer uma coisa rápida aqui para vocês. Vocês estão entendendo? Que o Senhor ama aqueles que amam a sua palavra e guardam a sua palavra. Então eu quero aqui falar com um pouco mais de ênfase aquilo que eu já falei algumas vezes aqui na igreja. Igreja o Caminho. Eu quero que vocês anotem a palavra. Eu quero que vocês lembrem da palavra. Porque se amanhã você não lembrar da palavra, você guardou? Não. Eu lamento. Por muito tempo, eu evangelizava com meu pai, depois... Sempre, folhetos sempre teve perto de mim. Meu carro tem ali um folheto ali no lado. Ali sempre teve. Eu sempre gostei de volta e meia entregar um folheto para alguém e tal. E eu lembro quando a gente fazia ação de evangelismo com folhetos, dava uma dor no coração de quem pegava aquele folheto, amassava e jogava fora. Se você já viu isso? Está entregando ali, alguém pega, amassa e joga fora. Sabe quando eu prego aqui e você não guarda? Quando você sai pela porta, sabe o que você faz? Você pega essa palavra, sai na porta e joga fora. Você faz a mesma coisa. E se você faz isso, é tão pequeno. Não, não é pequeno não. Porque a palavra está falando que aquele que guarda a palavra, o Pai vê que ele está guardando. Entende? Ele está guardando a palavra. Ah, essa palavra eu entendi. E aí, isso parece tão simples, mas o evangelho é simples. Aí na segunda-feira, você está lembrando que foi pregado hoje. Aí você está lá na Bíblia, mas isso aqui realmente... eu tenho que mudar isso aqui. Eu preciso melhorar nisso aqui. Parece besteira, né? Mas quando você está fazendo isso, o Pai está lá no céu. Eu estou falando o que a palavra disse ali. O Pai está lá no céu. E o Pai olha ali, ó. Ele guardou a palavra. Ele levou para casa. Olha. Aí na segunda-feira, o que ele está fazendo? Ele está tentando fazer a palavra. Eu amo ele. Eu amo ele. Olha lá. Não é o que está escrito aqui? Não é o que está escrito aqui? Não é aqui? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de quem? Do meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. 23. Se alguém me ama... guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E mais do que isso, e viveremos para Ele e faremos nele morada. Você tem que entender isso. Não fique esperando que uma coisa absurda, não é nas coisas absurdas, é na simplicidade de trazer a sua Bíblia, arriscar ela e chegar na segunda-feira, no outro dia ou hoje mesmo, quando chegar em casa, isso aqui eu entendi, eu tenho que fazer isso. Quando você faz isso, ninguém te vê na sua casa. Você não sente nada talvez acontecendo enquanto você está fazendo isso. Talvez não mexa com as tuas emoções enquanto você está fazendo isso. Talvez não seja uma coisa tão espetacular quando você está fazendo isso. Mas eu quero te explicar uma coisa. O nosso Deus não é Deus de coisas espetaculares na origem. A origem das coisas que Deus faz sempre são coisas simples. Por isso que o Cristo nasceu numa manjedoura de uma forma simples, porque Deus age espetacularmente através de princípios simples.
como, por exemplo, simplesmente abrir a palavra, guardar ela e tentar praticar ela. Escute o que eu estou te falando em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando você pegar a palavra, querer entender ela e tentar fazer ela existir na sua vida, e a palavra não mente, glória a Deus, a palavra não mente. Deus estará no céu te amando. Jesus estará te amando. E Ele vai pegar o Pai, e no poder do Espírito vai vir fazer morada em ti. E Ele vai se revelar para ti. Ele vai te mostrar as coisas. Aleluia. Aleluia. No final Ele diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. E eu encerro com isso aqui. Eu só quero que você entenda isso aqui essa noite. Acredita nisso, pelo amor de Deus. Só isso que eu quero. Só isso que eu quero. Não são minhas palavras. Não são minhas palavras, não são minhas. Não é eu. Eu não estou aqui dizendo uma regra nova para você. Eu estou explicando o que a palavra disse. Não sou eu, é a palavra que disse. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, acredite. Jesus fez todo o esforço. Jesus fez todo o esforço para explicar para eles. Jesus disse: não se turbe o coração, fiquem calmos. Eles: não foi o suficiente. E Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês, eu estou indo. Não foi o suficiente. Ele disse para Filipe: olha para mim, quando você vê a mim, você vê o Pai. Não foi suficiente. Aí Filipe disse: então vê os milagres que eu faço, vê se não é parecido com o Pai. E aí parece que a coisa começou a aparecer. E hoje o Senhor está aqui dizendo para você essas mesmas coisas. Jesus está aqui tentando convencer você de que é um poder absurdo nos céus e no universo todo, quando você pega a Bíblia e você tenta entender a Bíblia e tenta fazer com que ela faça parte da sua vida. Chega. Chega. Hoje eu vou... Chega. Acabou. Chega de você vir no culto e ir para casa e não saber a palavra que foi pregada. Acabou aqui hoje. Hoje acaba isso aqui. Eu vou orar amanhã de manhã, de madrugada que seja, para que Deus perturbe o teu coração, para você entender que não adianta nada, tem que pegar a palavra e guardar, pegar a palavra e guardar, pegar a palavra e guardar, aleluia. Aí você vê um texto ali, aleluia, um texto ali, esse aqui é bom, esse eu vou guardar. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, quando isso começar a acontecer nessa igreja, Deus vai olhar do céu, e no meio de um mar de religião sem fruto, no mar de uma religiosidade morta, a gente não vê mais milagre. Não via, aqui a gente vai começar a ver. A gente não vê mais as pessoas entrando pela porta, entregando a vida para o Senhor. Me diz você que é crente há muito tempo, qual foi a última vez que você viu acontecer essas coisas, das pessoas entrarem e dizer: eu quero o Senhor, e entregar a vida para o Senhor. Sabe por quê? Porque nós somos de uma religião, nós nos tornamos religiosos, nós perdemos essas coisas. Então, no meio de um mar de religião, eu quero que o Senhor olhe para nós aqui. E não tem nada, não tem parecer nem formosura aqui entre nós, não tem nada de espetaculoso entre nós. Só tem uma coisa aqui: uma igreja que guarda a palavra do Senhor. Uma igreja que não vai para casa sem saber o que foi pregado. Uma igreja que não torna a sua Bíblia um amuleto para ter em casa para espantar fantasma. Não, aleluia, uma igreja que entendeu que aqui está a palavra, a boca de Deus, e abre a boca de Deus na sua casa para ser, aleluia, aleluia. Porque quando isso acontecer, no meio de todo o universo, vamos ficar em pé, o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: lá tem um povo que guarda a minha palavra. Lá tem um povo que guarda a minha palavra. Lá tem um povo que me ama, eu amo eles.
Aleluia. Deus, em nome de Jesus. Oh, que arabaxo, arabaxo. Oh, ramaroia, xeria da radabaxo. Deus, em nome de Jesus, essas pessoas, nós todos, queremos amar o Senhor e guardar a Tua palavra. E eu tenho certeza que a partir desse dia, muitos mais e maiores sinais acontecerão, porque o Senhor se revelará a nós pelo amor que demonstramos à Tua palavra e ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, muda o quadro da nossa vida, tira de nós toda a religiosidade e manifesta em nós o Teu poder para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós queremos agradar o Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos amar o Senhor e nós queremos demonstrar o nosso amor com a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, vem nessa noite no poder do Teu Espírito Santo e faz a Tua obra. Em nome de Jesus.